Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que, como vocês sabem, tem como tema Oceania. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 21 e 22 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Nesse capítulo, né, nós estamos nos dedicando a entender mais sobre a Oceania, né, o menor dos continentes, tem características muito próprias, né, um modelo de ocupação muito próprio, características naturais que a gente já viu, né, conversamos sobre o quadro natural, sobre o clima, vegetação, hidrografia, e na aula de hoje o nosso ponto de partida vai ser falar um pouco sobre as grandes cidades da Oceania. Como eu já comentei com vocês anteriormente, a Austrália e a Nova Zelândia são os dois países mais importantes, né, da Oceania. Então, nós vamos destacar as cidades mais importantes dentro desses dois países. Quando a gente fala da Austrália, né, a gente vê que Sydney vai ser a cidade mais populosa do continente, vai ser responsável pela quarta parte do PIB de toda a Austrália, certo? Sydney é considerado um centro financeiro, um centro político, e ela se destaca, né, por conseguir conjugar, né, alinhar desenvolvimento urbano com preservação ambiental. Tá? Lá em Sydney vai ter muitos pontos turísticos. Sydney ela recebe muitos turistas o ano todo, né? A gente pode destacar a Ópera de Sydney, a Baía de Sydney. Eu acho que por receber tantos turistas, né, por ser uma das cidades mais famosas, né, também da Austrália, ali junto com Melbourne, que a gente já vai falar, que muitas pessoas confundem, né? Imaginam que uma dessas duas cidades seja a capital da Austrália, mas não são. Na verdade, vai ser Canberra, que vai ser a última cidade que nós vamos conversar. Tá? Além disso, Sydney, né, é considerada uma das cidades mais seguras do mundo. Outra cidade australiana que se destaca é Melbourne, com cerca ali de 5 milhões de habitantes, segunda área urbana mais populosa de toda a Austrália. Melbourne também se destaca, né? A Austrália, de uma maneira geral, possui essa característica, mas Melbourne também é considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver. Por fim, quando a gente fala da Austrália, né, a gente destaca Canberra, que é a capital da Austrália, e um importante centro cultural, sendo muito visitada por turistas. Inclusive, coloquei aí no nosso slide uma imagem de Canberra. Além disso, gente, quando a gente fala da Austrália, de uma maneira geral, por conta do desenvolvimento do país, né, e também pela formação, já que acredita-se, né, que a Austrália tenha sido separada dos demais continentes há mais de 50 milhões de anos, na Austrália a gente vai ter, por exemplo, uma fauna única, a gente destaca, né, ornitorrincos, cangurus, coalas, a gente vai ter, além de características naturais únicas, né, a Austrália vai conseguir conjugar várias características muito diferenciadas. Voltando, né, agora a gente vai falar um pouquinho das cidades importantes, né, da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é formada por duas ilhas principais, a do norte e a do sul, e elas são separadas pelo Estreito de Cook, certo? Na ilha do norte, a gente vai encontrar vulcões ativos, fontes termais, além de geysers. O que são geysers? Basicamente, são fontes quentes com erupções periódicas. É aquela água que esguicha, né, de tempos em tempos. Já na Ilha do Sul, a gente vai possuir um relevo acidentado, né, contornando todo o litoral, e os Alpes neozelandeses vai ter como ponto culminante o Monte Cook, certo? Com cerca ali de 3.764 metros de altitude, tá? A Nova Zelândia, ela é caracterizada, né, ela tem toda uma tradição de esportes radicais, certo? Então, atrai muitos turistas para fazer esse tipo de atividade. Algumas cidades importantes da Nova Zelândia vão ser Auckland, que vai ser localizada na Ilha do Norte, é a maior cidade, centro financeiro e econômico da Nova Zelândia, certo? A gente vai destacar, né, também que ela é considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver. Depois a gente destacou Wellington, que já vai ser localizada também na Ilha do Norte, a capital da Nova Zelândia, possui praias e conta com ventos intensos. Por fim, né, além dessas, tem outras cidades importantes, a gente vai destacar Adelaide e Perth, ambas na Austrália,
certo? Que também estão entre as melhores cidades do mundo para se viver, que é uma característica, né, ali da Nova Zelândia e também da Austrália, esse alto nível, né, de qualidade de vida. Quando a gente fala da indústria, a gente vai destacar que na Austrália vai possuir, né, vai concentrar a indústria mais envolvida de toda a Oceania e também, por conta disso, né, atrai migrantes que vão precisar de trabalho, né, pessoas que se direcionam à Austrália em busca, né, de melhores condições de vida. A indústria na Austrália é responsável pela quinta parte do PIB do país. Os destaques ficam, né, pelas indústrias ali ligadas a automotivas, químicas e petrolíferas. Já quando a gente fala da indústria na Nova Zelândia, a gente vê que ela é responsável pela quarta parte ali do PIB da Nova Zelândia, e o destaque fica no alimentício, têxtil e de construção. Por fim, nas ilhas menores, como a gente já sabe, elas vão ter uma extensão reduzida, né? Então, a indústria incipiente, ela quase não existe. Vai ter algumas poucas indústrias ali relacionadas a borracha, açúcar, pescado. Já na agropecuária, a gente vê, né, que na Austrália a agricultura não vai ser tão significativa assim para o PIB, mas o que é produzido vai ser exportado principalmente para a China, Japão e Estados Unidos. O destaque é trigo e tabaco dentro dessas exportações. Tá? Na Nova Zelândia, a agricultura já vai ter uma parte, né, uma parcela importante na economia. O destaque vai ser a produção de laticínios, né, produtos derivados do leite, e também do mel. Além disso, quando a gente fala da pecuária, né, a Nova Zelândia é um dos maiores criadores de ovelhas do mundo, e tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália exportam lã e também carne. Tá? Já nas ilhas menores, a agricultura vai ser de subsistência, ou seja, para garantir a existência, para o consumo próprio, né, para o sustento. Os cultivos que vão ser predominantes para exportação, mas numa escala pequena, né, vão ser basicamente café, cacau, milho, frutas, e vai ter uma necessidade de importação, né, já que a gente tem poucas terras férteis para poder, né, abastecer. Muitas ilhas vão possuir pesca, madeira e extrativismo, no caso aqui o extrativismo vegetal, como base, né, econômica. E quando a gente fala da economia de uma forma geral, a Austrália e a Nova Zelândia vão ser, né, basicamente os países desenvolvidos lá da Oceania. A Austrália é um dos maiores exportadores de ferro do mundo e também se destaca com as reservas de carvão mineral, além de ouro, níquel, bauxita, certo? O setor terciário lá na Austrália também é fortíssimo, responsável por 30% do PIB, e as atividades ligadas ao turismo, que eu não mencionei com vocês, é muito forte, também desenvolvimento de tecnologia de ponta, serviços financeiros e também de educação, aí se destacando dentro, né, desse setor terciário. Além disso, né, voltando à ideia dos recursos minerais, né, que a Austrália tem disponível, ela vai se destacar como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Porém, esse petróleo, né, vai ser consumido internamente. Já na economia da Nova Zelândia, a gente percebe, né, que ela evoluiu de uma economia agrária, extremamente dependente do mercado britânico, para uma economia que produz componentes industriais, competindo, inclusive, com países desenvolvidos. Ou seja, a Nova Zelândia ela conseguiu, né, conquistar uma independência, vamos dizer assim, né, conquistar mercados. As principais atividades econômicas vão ser agricultura, horticultura, pesca, indústrias pesadas e também de alumínio e siderurgia. Assim como na Austrália, na Nova Zelândia, a gente também tem o turismo, né, atividades turísticas muito fortes. Por fim, nas ilhas menores, a economia vai ser baseada, né, na agricultura, no extrativismo, no turismo, certo? Vai ter ali uma beleza extremamente exótica e apesar das dificuldades ali de deslocamento, vai atrair muitos turistas graças às suas belezas naturais. Também vamos destacar, né, reservas minerais de ouro, prata, fosfato, cobre, enfim, que vão ser exploradas por empresas geralmente australianas, certo? Então, o IDH não pode falar de Oceania sem paretar uma foto de um canguruzinho, né, gente? Coloquei aí no nosso slide. No IDH, a gente consegue perceber, né, que quando a gente vai, na verdade, analisar a população, né, da Oceania de uma forma geral,
a gente vê que a distribuição da população da Oceania vai estar diretamente ligada ao grau de desenvolvimento econômico. Como que isso vai refletir na realidade lá do continente? Austrália e Nova Zelândia concentram, né, tem a maioria da população de toda a Oceania e a maior parte da sua população vai ser urbana, né, vai se encontrar nas cidades. No restante das ilhas, a maior parte da população vai ser em ambientes rurais, indicando, né, essa baixa industrialização. A Polinésia é um conjunto, né, de ilhas ali no sul do Oceano Pacífico. Essas ilhas foram povoadas e tudo mais. Quando a gente fala da Austrália, né, no posicionamento do IDH, a Austrália vai ser o 6º melhor IDH do mundo, né, ali na lista de 2019, e a Nova Zelândia vai ficar ali na posição, né, de 14º lugar. Beleza, galera? Vamos abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios diversos número 10, nas páginas 19 e 20 da nossa apostila, e temos também atividade evolutiva 3, certo? Vocês devem explicar como ocorre a distribuição da população pela Oceania. Atenção, gente! O parâmetro que vocês têm que seguir é que essa resposta, a explicação de vocês tem que ter no mínimo 20 linhas. Então, sigam as instruções para não perder ponto à toa, tá bem? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.